Questão 3 de aprendizagem de potencial elétrico. Em uma esfera condutora carregada com uma distribuição uniforme de carga elétrica negativa, o potencial elétrico. Vamos lá. Eu não discuti esse detalhe com você sobre potencial elétrico em relação ao material condutor eletrizado, mas eu discuti com vocês em relação a campo elétrico inicialmente. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma esfera com uma distribuição de cargas uniforme sobre ela, qual é a consequência disso? Todo material condutor, ele procura distribuir as cargas de forma equilibrada sobre a sua superfície. Se for uma esfera, a distribuição equilibrada vai acontecer de forma uniforme em torno da superfície do corpo, ao longo da superfície externa dessa esfera. De tal forma que sempre vai existir uma carga oposta à outra diametralmente, que seus campos elétricos vão acabar se anulando, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, então duas cargas opostas vão gerar campos elétricos em sentidos opostos. Esses campos elétricos se anulam de tal forma que qualquer ponto dentro desse material condutor, o campo elétrico vai ser de 0 newton por coulomb. Esse fenômeno que acontece dentro de materiais condutores, nós chamamos de blindagem eletrostática. Então, quer dizer que não vai ter manifestação de natureza elétrica alguma nas cargas dentro de um material condutor, porque dentro dele vai gerar esse fenômeno de blindagem eletrostática. Quando eu falo de blindagem eletrostática em relação a potencial elétrico e não do ponto de vista de campo elétrico, o que acontece? Uma carga positiva vai gerar um potencial elétrico positivo. Se eu tenho uma distribuição de cargas em torno dessa esfera, o potencial elétrico deles não se anulam. O potencial deles elétricos vai se somando, porque são grandezas escalares, não vai ter sentido contrário. Então, duas cargas positivas vão gerar dois potenciais positivos que vão se somar. Qual é o grande legal dessa história? Qualquer ponto que eu pegar dentro dessa esfera, ela vai ter o mesmo potencial elétrico. Não, quando há blindagem eletrostática, dentro do material condutor não existe diferença de potencial elétrico. O potencial dentro da esfera, em módulo, vai ser o maior possível gerado pelo material condutor, mas não existe diferença. Se não existe diferença e eu colocar uma carga para deslocar dentro deste material condutor, se eu pego uma carga e venho deslocar aqui dentro desse material condutor, qualquer ponto que ela for, ela vai estar submetida ao mesmo potencial elétrico. Qual que é a consequência disso? Se não tem mudança de potencial elétrico, não tem transformação de energia, não tem realização de trabalho. Então, blindagem eletrostática, se eu pensar em campo elétrico, dentro do material condutor, o campo elétrico vai ser em qualquer ponto, zero. Se eu pensar em potencial elétrico, qualquer ponto dentro do material condutor, o potencial elétrico vai ser em módulo o maior possível. Mas não vai existir diferença de potencial em todos os pontos dentro do material condutor, o que faz com que não haja transformação energética devido ao trabalho da força elétrica. E aí, consequentemente, esse corpo está sob uma condição de blindagem eletrostática, mas analisado do ponto de vista de potencial elétrico. Tá? Então, nunca esqueçam isso. Quando a gente falar de blindagem eletrostática, mas estiver perguntando sobre o potencial elétrico dentro do condutor, ele não vai ser zero. Ele vai ser máximo em módulo. Ok? O que acontece é que não há diferença. Então, com essa informação, e precisava saber basicamente esta informação, eu posso chegar na
Resposta da questão. O potencial elétrico é constante em todos os pontos do seu interior? Sim. É igual a zero em todos os pontos no interior? Não. Se ele perguntasse em campo elétrico, era B que estava certo. Diminui no seu interior? Não. Aumenta no seu interior? Não. Varia com o inverso do quadrado da distância em relação ao seu centro? Não. Resposta, letra A. Ok? Beleza.